ao Senhor novamente, amém? Deus abençoe a todos que estão participando nessa noite, nesse culto Quarta da Fé, esse culto que vem trazer uma palavra e um louvor de Deus para você, amém? Tem uns irmãos fazendo pedido de oração, a pastora Cida vai ficar atento, alguns irmãos, irmã Vanessa pedindo oração, a irmã Rubenita, enfim, irmã Paloma, enfim, todos os irmãos, nós vamos orar hoje, primeiramente, pastora, pelos irmãos que estão participando do culto, né, no final da palavra a gente vai orar por eles, e depois para os pedidos, tá bom? O irmão Eduardo, o meu sobrinho Gustavo, enfim, todas essas vidas que estão precisando aí da providência do Senhor, tá bom? Eu te convido a ficar até o final para junto eu e você adorarmos o Senhor, amém? Eu quero convidar você a refletir um pouquinho em um texto na palavra do Senhor nesta noite da quarta-feira da fé. Enquanto a pastora Cida anota aí o nome dos irmãos que estão pedindo oração, está corretíssimo. Eu quero juntamente refletir com você, buscando a presença de Deus mais ainda na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia, seja ela normal, em celular ou tablet, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Eu quero refletir sobre os últimos versículos lá embaixo, 16 ao 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20, os últimos lá embaixo, finalzinho do Evangelho de Mateus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos refletir? Vamos acompanhar, leia comigo por gentileza. Versículo 16 em diante. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos ou consumação do século. Olha que interessante. Vamos refletir aí, ó. Você e eu aqui. Ou para quem que for assistir depois no Face ou no YouTube que nós vamos passar. Olha que interessante. Jesus, primeiramente, ele nos dá um trabalho de grande importância. A primeira coisa que Jesus nos dá é um trabalho de grande importância. Qual é esse trabalho? Qual o nome desse trabalho, pastor? Ele tem um nome? Tem. As Bíblias colocaram o nome nessa responsabilidade. Essa responsabilidade, desse chamado, dado a você, membro, a você, novo convertido, a você, obreiro, a você, líder, e a mim e a você, que somos obreiros e pastores. Ou seja, você viu o que eu disse? A responsabilidade que o Senhor Jesus deu foi para você que é membro, você que é novo convertido, você que é pastor, você que é obreiro, você que é líder de algum ministério. Ou seja, Jesus nos deu uma grande responsabilidade, não é pequena responsabilidade, é grande. E essa grande responsabilidade, ela tem nome. Algumas Bíblias chamam de a grande comissão. Ou seja, a comissão é você, eu, nós, irmos até as vidas, chegarmos até as vidas, alcançarmos essas vidas, não importa a maneira hoje no mundo moderno, que alcancem esses corações, esses ouvidos, essas vidas que necessitam de Cristo Jesus. Essa grande comissão que Jesus deu, vocês reparam bem que ela não foi dada para os apóstolos só, como os muitos acham.
ela não foi dada para pastores, ela não foi dada para presbítero, missionário, evangelista, diáconos, diaconisa, não. Ela foi dada para todos. Olha o que diz o versículo. Vamos ler o 18. Olha o que diz o 18. E o 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Melhor ainda para ter um sentido. Lá no 16, que começa no 16, melhor ainda, ó. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, onde Jesus lhe havia designado. E Jesus dá essa ordem para eles. Só que essa ordem não é só para os apóstolos. Essa ordem era para as mulheres, era para os seus seguidores, todos aqueles que estavam com Cristo. Tanto que Cristo apareceu aproximadamente para mais ou menos 500 pessoas. Então ele não precisava aparecer para as 500 pessoas, bastava ele aparecer, pastora Cida, para os 11 e dizer, ó, vá, ensine, informe, né? Comece em Jerusalém e vá até os confins da terra. Não, ele apareceu para todos, para provar não só que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas que tudo aquilo que ele falou e ensinou em vida era verdade, e para que todos viessem o quê? Ganhar alma, fazer discípulo. E essa grande comissão, ou seja, essa grande responsabilidade, você que aceitou Jesus, que está me ouvindo agora, seja da igreja, Resgate de Comunhão ou de outra igreja, você que está nos ouvindo, ou que vai vir ainda nos ouvir no Face mais para frente ou no YouTube, o que acontece? Só no fato de você ser cristão, só no fato de você estar seguindo a Cristo, você já tem a responsabilidade e o dever perante Cristo em ganhar alma, em ganhar a vida. E vou falar uma coisa para os irmãos. Vocês já repararam que em toda a Bíblia Sagrada, principalmente na parte dos evangelhos, vamos falar mais dos evangelhos, porque nós estamos falando de Cristo também, vocês já repararam que em meio às maiores dificuldades é onde a igreja tinha que evangelizar? Vocês repararam que em meio à perseguição é onde a igreja tinha que evangelizar? Em meio à dor, a choro, é onde a igreja tinha que evangelizar? Vocês já repararam isso? Que em meio a toda situação difícil, a igreja tinha que evangelizar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Primeiro que nós temos responsabilidade. Você tem. Eu tenho. E se você não faz e eu também não faço, eu estou pecando contra o meu Cristo. Eu estou pecando contra o meu Cristo. Nós estamos errando. Porque a ordem é ganhar. É ir, fazer, tentar, convidar, explicar. Não ficar parado. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Eu estou numa época difícil, numa época de pandemia, querido. Independente de pandemia, pelo contrário, melhor ainda é o evangelismo em época de dor, de sofrimento, de dificuldade. Quando morre alguém em época normal, o que você vai fazer no culto fúnebre? O que nós vamos fazer no culto fúnebre? O que a gente ouve no culto fúnebre? O que a gente ouve naquele culto, aquele momento de dor, que é dor maior do que essa, perder alguém, perder uma vida, um parente, um amigo, um colega, um filho, uma filha, uma esposa, e a gente está lá como pastor, como servo, trazendo uma mensagem de salvação, uma mensagem de edificação, de despertamento. É isso. Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa a pandemia, não importa a tribulação, não importa a cova, não importa o deserto, não importa nada, irmão. Você foi chamado para evangelizar. Eu fui chamado para evangelizar. Nós somos chamados para ganhar almas. Não importa a pandemia, epidemia, não importa. Não importa se está chovendo canivete, não importa se está chovendo saraiva, como vai acontecer em Apocalipse mais distante, não importa. Fomos chamados para fazer a diferença. E a diferença está não só no agir e viver, mas está no evangelizar. Talvez você não tenha compreendido a profundeza desse texto. Talvez você não tenha compreendido a responsabilidade grande desse pequeno texto, que é grande responsabilidade para você, cristão. Para mim, cristão.
Quantas vidas estão indo embora sem conhecer Jesus? Eu sei que outras não querem conhecer. Tua parte é feita, minha parte é feita. Mas quantas formas há hoje de nós evangelizarmos, de nós trazermos uma palavra, de nós trazermos uma mensagem, ainda que curta, de ânimo, de consolo, de despertamento, de verdade bíblica, seja através de redes sociais, seja através do telefonema, seja através do tete-a-tete com uma pessoa, um vizinho, um amigo, um colega, enfim, há inúmeras maneiras, irmão, da igreja ganhar alma para o Senhor Jesus. Você acha que Jesus não sabia que a pandemia ia acontecer? Você acha que Jesus não sabia que a pandemia ia surgir no mundo e que outras coisas vão surgir mais ainda? Acho que Jesus sabia, mas ele sempre parou a igreja dele. Por isso ele deixa exemplo dele e ele deixa exemplo dos apóstolos. Agora eu vou dizer dos apóstolos que foram perseguidos, e cada vez que era perseguido, mais se alegravam. Cada vez que eram escorraçados, mais se alegravam. Cada vez que era preso, mais se alegravam. Cada vez que era ameaçado, mais se alegravam. E eles não paravam de orar, não paravam de jejuar, não paravam de evangelizar, não paravam mesmo com certas coisas doloridas, difíceis, coisas terríveis que estavam acontecendo no Império Romano contra eles. Eles não desistiram. Começaram em Jerusalém, foram ali ao redor, ali de Jerusalém, e foram depois os confins da terra. Talvez você esteja numa situação difícil. Pastor, você não sabe o meu desemprego. Mas o seu desemprego não é motivo para você não ganhar alma. Talvez, pastor, o senhor não entenda do meu lado que o meu aluguel está atrasado. O seu aluguel pode estar atrasado, mas isso não é motivo para você não falar do amor de Cristo. Pastor, você não entende, aí acabei de perder 3 pessoas aí por esses dias, eu não estou legal, não estou mal. Tá, vai passar aquele período do luto, verdade, a Bíblia fala, passou o período do luto, mas volta a falar de Jesus, volta a falar do amor de Cristo, porque é para isso que nós somos chamados, irmão. As pessoas têm uma de dizer assim, eu fui chamado para ser adorador. Só que o adorador, no termo que ela fala, é só louvar a Deus. É só cantar hino de vitória. É só sabor de mel. É só vou passar pela prova dando glória a Deus. Irmão, pelo amor de Deus, não é isso. Nós somos chamados para ser adorador e para ser servo do Senhor. Servo trabalha, servo faz, até onde o mestre manda. E em meio às situações, vamos adorar, vamos exaltar. E o adorar não é só no louvor, não. O adorar é com bom testemunho, o adorar é com o estudo da palavra, o adorar é o evangelizar, o adorar é fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos pediu. Oração, muita oração, muita. Amor ao Deus, amar ao próximo. Tudo isso é um conjunto de adorador. Quem diz que adorador é só louvar? Termo errado, está errado. Se você aprendeu isso, irmão, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça e do seu coração. Adorador não é aquele que só louva, é errado. Não é só aquele que louva. Adorador é completo, ele louva, ele ora, ele jejua, ele vai para a igreja, ele faz a obra, ele ganha a alma, ele ama a Deus, ama o próximo. Ele pratica os exercícios ortodoxos, que é a palavra, e da piedade, os exercícios espirituais. Não existe isso de adorador que canta só. Isso é errado, é termo errado. A música faz parte, mas não é única. Primeira, não é. Ela faz parte da adoração. Não é só ela que é adoração. Mas o Senhor me deu essa palavra justamente para que eu e você venhamos refletir na situação hoje. Agora, você imagine, por exemplo, as igrejas fechadas, as igrejas totalmente proibidas, né, de ter o seu culto, e todo mundo isolado na sua casinha. Não estamos em país comunista ainda não. Todo mundo isoladinho, todo mundo fechadinho, ninguém vai fazer mais nada. Ninguém vai fazer mais nada, não vai falar do amor de Cristo, não vai ajudar as viúvas, não vai ajudar os órfãos, pessoa que está precisando de um transporte ou de um alimento, não vão fazer mais nada. Olha só, vamos parar, todo mundo vai parar. Eu paro, você para, todo mundo. Vai virar um caos, irmão. Ali está errado, vai virar um caos. Não podemos parar. Em meio às dificuldades, mais fazemos ainda. Em meio à situação difícil, mais fazemos. Quer ver um exemplo? Olha um exemplo interessante. Você sabe que João Batista era primo
de Jesus. Então estava lá o seu primo na frente, pregando o evangelho. Após Jesus vinha atrás. Olha que interessante, Jesus fala, pega a sua cruz e siga-me, mas vem após mim, atrás. Lá ao contrário. Lá João Batista foi na frente pregando o evangelho, Jesus veio depois. Ele foi abrir o caminho para o Cristo, o Cordeiro, passar. Olha que interessante. E um certo dia, João é preso e ali pede-se a cabeça dele. Quer dizer, pediu a cabeça de um homem que estava trazendo mensagem de amor, de arrependimento do pecado, mensagem de salvação eterna. Jesus está trabalhando e chega a notícia. Jesus, mataram o seu primo, João Batista. Irmão, você tem noção, você está fazendo a obra, trabalhando, estudando, ou fazendo a obra de Deus, ou na sua casa, que seja, na escola, na faculdade, e você recebe a notícia de que um parente seu, ou irmão seu que seja, mas o grau era de primo, morreu porque estava pregando o evangelho. Eu tenho certeza que na mente do discípulo deve ter pensado aqui, o quê? Se isso foi o evangelho, logo no começo que eu estou conhecendo esse cara agora chamado Jesus, eu não vou nem continuar, eu vou parar, porque já está matando aí, já está cortando a cabeça daquele que está falando do evangelho. Estou começando agora, acho que eu vou dar um tempinho, eu vou dar uma parada. Isso eu estou falando dos discípulos. Jesus não, irmão. Jesus ouve, de fato fica triste, e ele faz o quê? Ele manda continuar o trabalho. Ele continua o trabalho. Ele continua trabalhando, mesmo sabendo da morte do primo. Você acha que não foi dolorido? Você acha que ele não foi sofredor para ele? Lógico que foi. Ele veio em forma humana, com toda a necessidade, vontade e desejo nosso, ele passou por isso, menos o pecado. Aí Jesus continua o trabalho. Será que você continuaria? Será que eu continuaria o trabalho? De pregar a palavra? De trazer a boa mensagem? E Jesus assim fez. Isso é só um exemplo do que Jesus passou, fora os discípulos que eu disse que já foi preso, açoitado, perseguido e outras coisas mais, mas não pararam. Pelo contrário, se alegraram nessas dificuldades. Porque sabiam que quando estava incomodando o Império Romano, as pessoas, é porque eles estavam pregando a verdade e vivendo a verdade. Agora, em época de pandemia, onde o noticiário te enche de informação tribulosa, te enche de informação desesperadora, não. Larga um pouco essa Globo lixo, larga um pouco esse noticiário exagerado, se apegue, sim, na informação necessária e básica, sim, no resumo, é importante, mas se apegue, irmão, na sua grande comissão, na sua grande responsabilidade. Independente de você estar trabalhando ou não, independente de você estar na prova ou não no momento, né? Você sabe que a situação econômica realmente é uma realidade, daí já está aberto ou não, não importa, não importa. Você foi chamado para fazer diferença. Você lembra quando no começo da sua conversão, onde todo mundo tinha um trabalho e você não tinha, todo mundo tinha um alimento e você não tinha, todo mundo tinha roupa boa e você não tinha nem para dar para os seus filhos, nem para dar para a sua esposa, ou vice-versa, a esposa dá para o filho, ou dá para o marido, você lembra? Aquela prova difícil que Jesus estava ensinando você, que Jesus estava ensinando a mim, que mesmo em meio à prova, primeiramente Ele está conosco, e na prova a gente está passando para aprender e para trabalhar. Eu lembro quando a pastora Cida cuidava de igreja, uma campanha de quinta-feira, igreja lotada, cheia de pessoas de fora, muitos lugares de fora, pessoas até de posse, vinham, todo mundo foi abençoado, Deus abriu a porta para todo mundo. Eu como co-pastor, ela também como co-pastora, ficamos empregados um período. E todo mundo foi abençoado, mas nem por isso nós paramos, irmão. Nós fizemos muito mais, se brincar, do que fizemos hoje. Fizemos muito mais, trabalhamos muito mais, porque não é hora de parar. Por isso que você passa pela prova, para você aprender, não é passar pela prova porque só tem hora marcada para a bênção. Não, a bênção tem hora marcada, sim, de Deus, que não atrasa e não adianta. Mas precisa entender que durante esse período, até chegar a sua bênção, a sua vitória, você precisa trabalhar, você precisa crescer, você precisa entender que você foi chamado, eu fui chamado para falar do amor de Cristo. Talvez seja na praça ou não praça, talvez seja no carro de som ou não, talvez seja na igreja ou não, não importa. Há hoje 1001 formas, vamos dizer assim, 1001 formas de você ganhar alma. As pessoas
que estão muitas das vezes ao seu redor, porque ela fala com um sorriso no rosto, ou ela fala com uma coisinha mais assim, mais animadinha, você pode pensar assim, a pessoa está bem, a pessoa está melhor do que eu. Mal sabe você que a pessoa não está bem, que a pessoa não está melhor do que você. Sabia disso? Mas a pessoa está mal, ela sorri, porque é o jeitinho dela. Ela dá uma risada, porque é o jeitinho dela. Então entenda, irmão, que se você está ruim, tem pessoa que está pior. E muitas das vezes, isso não acontece com todos nós. Deus te usa para falar, Deus te usa para deixar uma mensagem, Deus te usa para poder orar, Deus te usa para interceder pelas pessoas, ajudar a pessoa de várias maneiras. Então seja útil, cumpra o teu chamado, que possamos todos nós cumprir o chamado da grande comissão. Qual que é? É ganhar alma, fazer discípulo. Olha o que Jesus aqui ensina para a gente terminar. Olha aqui, do 18 ao 20. Olha que interessante. Aproximou-se Jesus dizendo assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão evangelizar, vão ganhar alma. Façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, para terminar. E ensinando-os a guardar ensinando-os a praticar, a viver todas as coisas que Jesus ensinou no Evangelho. Todas. Isso é fazer discípulo. Ganhar alma, cuidar da alma, fazer ela crescer, entender, amadurecer, depois ela caminha sozinho, aí a gente vai ganhar outra em nome do Senhor. Com exceção daquilo que você ganha, Jesus mandou para uma outra igreja, tem o pastor, tem o evangelista, a missionária responsável, né, os obreiros ou a igreja local responsável. Fora isso, irmão, nós temos que ganhar alma. Continue mandando áudio, vídeos sábios, palavra de evangelismo, palavra de consolo, de ajuda. Continue evangelizando, verbal, pela rede social, não fica um besterol de rede social, não, vai evangelizar, manda uma mensagem, manda um vídeo, faz uma ligação, faz uma visita distante, sabe aquela que você bate lá de fora com sua mascarinha, tá com a máscara ali, bate de fora, e irmão, vem orar por você, coisa linda. A igreja não para, a igreja não pode parar, nós somos igreja, o tempo vivo, a igreja viva, nós não podemos parar, pode estar caindo disso, caindo chuva de canivete, de saraiva de fogo, não podemos desistir de parar, porque se a gente continuar dessa maneira, parado, sem fazer nada, você vai esfriar na fé, você vai desanimar, você vai voltar para trás. Vida cristã é vida ativa, intensa, não pode ser acomodada e parada, é ativa, intensa. Quanto mais busco, mais eu aprendo. Quanto mais busco, mais eu compreendo. Quanto mais busco, mais eu me aprofundo na experiência com Deus. É assim, irmão. É assim. E essa grande comissão é para mim e para você falar do amor de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus possa falar mais fortemente no seu coração sobre essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém? Independente da tua prova, continua trabalhando, continua falando, continua testemunhando do amor, do poder e dos feitos de Deus, em nome de Jesus.